Opa, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo certo. Cumprimento aí, pessoal da Isto É. Obrigado pelo convite, Rafael, todo mundo. Ô, Luiz, imagina que é isso. Prazer estar Vamos você lá. aqui com a gente. Vamos lá. Prazer é É, meu, cara. É pra gente que é criador de conteúdo, né? Num momento como esse, assim, a gente está acostumado a trabalhar sempre atrás das cortinas aqui. Então, num momento como esse, poder ter a oportunidade de trazer um pouquinho de conteúdo para as pessoas é muito legal. Agradeço muito a vocês aí da Isto É. opa, imagina. Eu queria que você comece para começar, enfim, como você está lidando aí com essa quarentena? Como que você está, enfim, no seu dia a dia aí, como que está sendo aí com essa, Alô, com essa Rafael? pandemia aí? Deu uma travadinha aí. Ah, agora voltou. Tá me ouvindo bem? Voltou, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, então tá bom. É que eu acho que é o volume de lives, aí acho que deve dar uma travada de vez em quando. Então, como que você está lidando aí com essa quarentena? O que que você tem feito de bom aí no dia a dia? Isso no âmbito pessoal, se pergunta. Isso, é. Ah, estamos quarentenado aqui, estou em família, né? Estou com minha namorada aqui também. Enfim, tentando trabalhar, tentando adiantar alguns projetos, atualizar outros. A gente tinha alguns projetos para soltar no ar esse ano e, obviamente, essa questão toda impediu, mas o lado bom é que a gente está tendo um pouquinho mais de tempo para decupar esses projetos, enfim, colocar no ar. E, fora isso, mantendo a mente sã, né? Enfim, eu sou um cara que gosta muito da natureza, de ficar aqui no jardim. Eu tenho, enfim, a sorte de poder, enfim, contemplar a natureza aqui, né, e ficar um pouquinho mais com a mente sã, vamos dizer assim. Legal, Então é mais ou legal. menos assim, né? Por aí. Ó, bacana. Aí eu queria que então, você falasse um pouco aí da história do Teatro XP Investimentos, como que, desde quando vocês estão lá no Rio, enfim, um pouco da história de vocês, por favor, Luiz. Claro, vamos lá. Então, na verdade, isso tudo começou lá atrás, né? Meu pai é profissional do entretenimento e eu comecei a trabalhar, eu e meus sócios atualmente, começamos a trabalhar com ele, eu com 15 anos na época, na Plan Music, que era, enfim, uma das principais promotoras de evento do país. Na verdade, a história do Teatro XP foi uma união de uma série de fatores e coincidências, né, que nos levaram até aqui. Então, assim, em determinado momento, a Plan Music se fundiu a Time for Fun, que é uma produtora, enfim, a maior da América Latina, que fica sediada em São Paulo, e mudou sua sede para São Paulo. Nesse momento, eu e meus sócios, o João, o André, e na época o João Luiz, que era nosso sócio, hoje em dia ele saiu da sociedade, a gente decidiu tocar a nossa vida. A gente decidiu se unir numa produtora, né, formar uma produtora que é a LGL, que é a nossa produtora até hoje, e começamos a fazer pequenos eventos na cidade, aqui no Rio. E um deles, curiosamente, aconteceria no Jockey Club, que é onde hoje fica o Teatro XP. E numa visita técnica lá, com as pessoas responsáveis pelo Jockey, pela diretoria do Jockey, conversando sobre... Rafael, tá aí? Oi, tô te vendo. Deu uma travadinha aí de novo. Tá bom, porque Esse depois horário, tem. esse horário tem muita live, né? É verdade, verdade. Mas, enfim, aí numa visita técnica para um desses eventos do Jockey, a gente estava conversando sobre as possibilidades, os espaços que o Jockey oferece, né? E aí descobrimos que o teatro que até então era municipal, ele estava abandonado, completamente abandonado, literalmente caindo aos pedaços. E estamos falando aqui de um teatro que é tombado, preservado pelo Rio Patrimônio da Humanidade. Então, é um teatro que tem uma tradição muito grande, é um teatro referência em teatro infantil aqui no Rio. Então, embora eu tenha vindo da música, né, nossas produções sempre foram mais focadas em música, aquilo não saiu mais da minha cabeça e dos meus sócios. A gente, na verdade, a partir daquele momento, a gente decidiu ir para dentro desse projeto, né? Eu, na época, tinha 20 anos, hoje eu tenho 25. Então, Olha. assim, e eu assinei um contrato, eu e meu sócio assinamos um contrato com um jockey de 20 anos, ou seja, a idade que eu tinha na época, eu assinei um contrato com o jockey. E todo mundo chamou a gente de maluco naquela época, porque era um período muito instável, né? Vamos dizer assim. A gente estava vivendo um período de crise política, foi quando aconteceu o impeachment da Dilma, um período muito instável economicamente, onde as empresas estavam investindo menos, né?
E uma crise cultural. Foi bem no momento, no meio desse período todo, foi quando o Ministério da Cultura foi extinto, depois voltou atrás, e a gente estava no meio desse furacão todo. Então, foi um cenário, assim, bem... para quem olhava de fora, foi uma loucura, realmente. E a gente é louco mesmo, mas para o bem, É, entendeu? E aí, a partir daí, a gente assinou esse contrato com o Jockey, fomos atrás do Mário Monteiro e da Cacá Monteiro, que eram cenógrafos-chefes lá da Rede Globo, aqui de São Paulo, daqui do Rio, e eles fizeram um projeto arquitetônico para o teatro, onde a partir desse projeto, a gente conseguiu montar uma apresentação comercial e saímos para o mercado. E a primeira empresa que a gente bateu foi a XP, tivemos um primeiro contato lá através do dono da XP, que é o Guilherme Benchimol, e no primeiro contato que ele teve com o projeto, assim, ele assumiu aquele projeto, ele topou, enfim, assumiu o projeto e assumiu como quase um projeto pessoal. Assim, foi muito legal a disposição da XP em fazer acontecer esse projeto. E a partir da XP, a XP, na verdade, custeou toda a reforma do espaço, né, modernização, a gente dobrou o local de tamanho, a gente conseguiu ganhar um foyer, uma área externa, enfim, o teatro realmente ficou totalmente revitalizado. E a partir da XP, outros parceiros foram aparecendo. A gente hoje tem parceiros de mobília, de internet, a própria Redditor também, de hospitais que patrocina o nosso projeto de acessibilidade. Hoje o nosso teatro é 100% acessível, né, para todas as necessidades. E então, é isso. Assim, eu sou, na verdade, muito grato à XP, porque eu era um jovem de 20 anos de idade, né, e eles acreditaram no meu trabalho, no trabalho dos meus sócios, mesmo assim. E sem eles, enfim, eu não teria teatro e eu provavelmente não estaria aqui conversando contigo. ó, legal. E como vocês estão lidando com essa crise? Tinha alguns espetáculos que estavam programados, enfim, como que... Isso é bem delicado, né? A gente trabalha sempre, eu sou curador do teatro, faço as pautas lá e eu costumo sempre trabalhar 6 meses para frente, né? A gente está sempre pautado 6 meses para frente. Então, diante disso, aconteceu um contorcionismo de calendário, vamos dizer assim, né? Porque realmente agora a gente teve espetáculos que foram cancelados, outros que foram adiados, mas a verdade é que ninguém sabe quando isso tudo vai acabar. Então é muito instável ainda enfim, essa decisão. E isso tudo começou no decreto do governador aqui do Rio, né, que impossibilitou as casas de espetáculo de funcionarem, né, e mesmo que se não houvesse decreto, eu acho que o bom senso faria com que a gente encerrasse as atividades, né, a questão de saúde pública. Sim, sim. E a nossa preocupação inicial, na verdade, foi com as pessoas, né? A gente tem uma equipe extensa, a gente tem uma equipe de mais ou menos 30 pessoas lá que dependem disso, que vivem disso, e a nossa preocupação inicial foi com essas pessoas para não deixar absolutamente ninguém na mão. Então foi um grande quebra-cabeça, que isso está se estendendo até hoje, na verdade. A gente já está muito próximo de uma resolução final. Hoje eu passei o dia em live, em calls aqui com meus sócios, falando sobre isso, enfim. Foi um grande quebra-cabeça, principalmente nesse setor financeiro, exatamente para não deixar ninguém na mão, atender todo mundo, né? Renegociar fornecedores, etc. E a gente está conseguindo, a gente está num caminho bem, bem legal. Acredito que a gente vai conseguir passar por isso e deixar as pessoas que dependem e trabalham com a gente protegidas. Eu acho que isso, para mim, é o mais importante. Mas assim, a ideia de vocês é de manter os salários deles, dos funcionários, como que é? Tem particularidades, né? Cada um tem sua negociação, os fornecedores principalmente, tem fornecedores que são mais relevantes né, em termos de custo, enfim, tem outros que não são, o próprio Jockey também, nós somos locatários do Jockey, então é um peso muito grande na nossa parte financeira. Então, essas foram a nossa prioridade no início, entendeu? Mas foi bem, a gente está conseguindo equacionar isso tudo e sem deixar ninguém, enfim, na mão. Acho isso mais importante, né? Cuidar das pessoas num momento como esse, delicado, eu acho que isso é muito importante. É isso aí. E aí eu queria ver uma visão sua, Luiz, de como o setor cultural como um todo, né? Você que tem conhecimento aí de, né, vários atores desse setor aí, como que ele tem lidado com essa pandemia, enfim, com o que você tem observado aí do pessoal do setor cultural? Olha, o setor cultural foi realmente muito afetado, porque ele basicamente foi o primeiro a encerrar
suas atividades e provavelmente vai ser o último, né? Porque a gente trabalha com aglomeração, né? É. Falando de uma maneira mais ampla. A gente trabalha com aglomeração, então provavelmente nós vamos ser os últimos a retornar. Além disso, é aquilo que eu te falei, de contorcionismo de calendário, né? A gente trabalha com calendário, não só teatro, mas produtoras todas trabalham com calendário. E isso tudo está num momento muito delicado, exatamente por isso. As pessoas estão passando coisas para o segundo semestre sem saber se no segundo semestre realmente vão poder executar. E isso tudo está muito, muito complicado. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um setor criativo, né? É um setor que tem uma capacidade criativa muito grande e uma capacidade de se reinventar muito grande. E a gente está vendo isso acontecer através da tecnologia, né? As lives daí dos artistas estão acontecendo muito. Sim. Eu acho que talvez tenha sido o setor que não se reinventou, mas nesse período eu acho que ele conseguiu, falando especificamente da música, tá? Que enfim, são mais relevantes nessa parte de live, foi um setor que conseguiu criar um caminho para passar por esse setor. Então, assim, hoje a gente está vendo artistas atingindo audiências recordes, sem sair de casa, né? É. As marcas apoiando, as marcas patrocinando, enfim. Isso tudo é muito legal, assim, mostra que o setor realmente tem uma capacidade de adaptação a esses períodos delicados, né? No caso e eu acho que isso também é um aprendizado reversível, né? Essa parte das lives, essas coisas, eu acho que é um aprendizado que vai ficar uma coisa irreversível. No caso do teatro, mais delicado, porque o teatro requer um aparato técnico um pouco maior, mais extenso de cenário, etc., para que a gente consiga fazer lives, etc. Assim. E eu acho que, enfim, pensando positivamente, não sei se você acompanhou aí algumas notícias, né, que cidades na China, ao retornarem da pandemia, houve uma loja da Hermès, não sei se você chegou a ver essa notícia, que a loja da Hermès, no primeiro dia que liberaram, né, a saída das pessoas, a loja faturou acho que 15 milhões, uma coisa assim, que é Sim. um processo chamado de revenge buying, né, que é basicamente uma demanda de consumismo reprimido. Sim. É isso. E eu acredito que no Brasil, eu tenho um pensamento positivista, né, para isso, porque eu acho que sempre na história, se for analisar a história, sempre as pessoas, quando passam por um período de pandemia, elas saem transformadas. E quando eu digo transformadas, eu digo internamente, Sim, né? sim, verdade. Então, eu tendo a acreditar que quando o setor do entretenimento poder voltar a operar enfim, de forma plena, né, e restrita, eu acredito que as pessoas vão valorizar não essa parte de consumismo e ostentação, mas eu acho que elas vão valorizar os encontros, as experiências, depois de um período longo desse enfim, de isolamento social, né? Sim, isso pode ser Então, que aproxime mais, né, as pessoas, né? eu Depois. acredito, eu acredito que sim, eu acredito que as pessoas, quer dizer, eu acredito e espero, né? Que as É, pessoas voltem um pouco mais, valorizando um pouco mais esse lado pessoal e humano, esse lado das experiências, o lado sabe? Acredito nisso. E de resto a gente está, enfim, tentando se virar. A gente, por exemplo, fizemos uma parceria com a nossa etiqueteira para liberar vouchers, né, que as pessoas podem comprar hoje e usar até um ano depois, em qualquer espetáculo da casa. Então a gente tá criando soluções e inventando formas enfim, de passar da melhor forma por esse período delicadíssimo que a gente está vivendo, né? ó, legal. Então, Luiz, você até comentou das lives aí, né, que estão sendo feitas. Você acompanhou alguma? Tem alguma que você curtiu mais aí? Das lives que foram feitas até agora? Rapaz, acompanhei algumas. Eu acho que até é impossível você, num momento como esse, você ficar alheio a esse tipo de coisa, né? Uma Sim. coisa que está atingindo a todo mundo. Eu acompanhei vários, acompanhei Jorge Mateus, Marília Mendonça, acompanhei o Fome de Música, que é um projeto incrível. Se eu tiver a oportunidade de falar depois um pouquinho Opa. sobre o Fome de Música, que foi, na verdade, uma live. Todas essas lives, na verdade, Jorge Mateus, Marília Mendonça, todas essas, eu estou inclusive com a camisa do Fome de Música aqui, Ah, legal, legal. assim. Pode falar, pode falar. Fala aí do projeto, pode falar. Eu vou misturando aqui, tá? Tá. Vamos lá. Na verdade, todas essas lives que eu falei, Jorge Mateus e Marília Mendonça, elas tiveram
uma pegada social. Todas elas apoiaram Fome de Música, vocês devem ter reparado que tinha um QR Codezinho no canto, né? É verdade. E isso, na verdade, Fome de Música, na verdade, é uma união do setor do entretenimento, dos produtores, dos artistas. É uma iniciativa que começou lá em Brasília, com o pessoal da R2 Produções. É um projeto chapa branca, tá? Não tem intenção de divulgar absolutamente ninguém. Eu faço parte do projeto, mas absolutamente qualquer um do setor do entretenimento pode participar, porque é um projeto realmente chapa branca. E a ideia é que esse projeto realmente transcenda esse período de quarentena. Ele é um projeto para ser eterno, não só agora, Ah, que né? legal. É uma união do setor do entretenimento, dos produtores, artistas, casas de espetáculo, tiqueteiras, enfim, tudo isso, em parceria com o Instituto Mesa Brasil, do SESC, né, que ele opera, na verdade, todas as logísticas de alimentação. A gente, na verdade, a ideia é acabar com a fome do Brasil, do Brasil. Parece um sonho quando eu digo isso, mas não é. Quando você bota no papel uma conta rápida, você vê que não é, né? Imagina só, a gente começou esse projeto tem uma semana, já temos 300 toneladas de alimento arrecadados, o que dá aí aproximadamente 1 milhão de refeições. Ou seja, não é loucura dizer, imagina se todo o setor do entretenimento se comprometesse com isso a partir de agora e para sempre. Né? Onde o entretenimento entra nisso? A gente, na verdade, é uma plataforma de arrecadação, seja financeira, seja de alimento. Imagina só se cada ingresso que for vendido nesse país a partir de agora, um percentual fosse destinado para uma causa como essa. Né? Ou cada pessoa que passasse em um festival deixasse lá 1 quilo de alimento. A gente está falando de um volume muito grande. E não é loucura dizer que a gente chegaria perto de acabar com a fome do país. Um setor unido para acabar com a fome de um país. É um projeto, enfim, que eu tenho muito orgulho de ter colocado o teatro dentro, de estar dentro, apoiando, divulgando. Eu acho que num momento como esse é essencial. Voltando para as lives, que eu misturei os assuntos aqui, Não, sem problema. para fazer essa propagandinha dessa causa linda aqui. Sim, sim. Em forma de, você me perguntou de teatro, né, das lives, se a gente pensa alguma coisa nesse sentido. O teatro, como eu falei, a adaptação é um pouquinho mais lenta, né? Porque assim, existe todo um aparato técnico e cenográfico de luz, cenário, efeitos, ambientação, que são absolutamente essenciais para o pleno entendimento da trama, né, do espectador. Então, eu acho que é um processo um pouquinho mais lento, né? Mas existem planos, sim. Enfim, a gente está maturando isso. E numa próxima live aí eu conto para vocês. Tá bom. O que eu vi que parece que Teatro Claro, eles fizeram shows, lives, né? Eu acredito que os artistas de casa, que eu acabei só vendo a divulgação, mas acabei não acompanhando, mas fazendo shows de artistas que iriam se apresentar na casa através das lives. Também vamos ser uma alternativa, não sei se tinha algum... O caso de vocês era só teatro mesmo, né? Ou tinha shows também lá no... Não, mas também. Era teatro, música e fazemos muito evento corporativo também. Ah, legal. Bacana. E o que eu ia te perguntar, Luiz, como que as pessoas podem contribuir? Tem um site desse Fome de Música? Tem através do site www.fomedemusica.com.br, aliás, .com, não tem o BR. O Instagram é o @tenho fome de música. E existem mil formas de ajudar e doar, né? Tem através das tiqueteiras todas, Simpla, todas elas estão apoiando, as produtoras estão apoiando, os artistas estão apoiando. E isso que aconteceu na live do Jorge Mateus, da Marília Mendonça, de ter isso vai continuar acontecendo, né? E a ideia é que isso realmente transcenda esse período de quarentena para que a gente consiga manter essa chama acesa, enfim, para sempre, até onde der, né? É uma causa, acho, importante, é um momento ideal para a gente criar essa chama de reflexão na cabeça das pessoas. Enfim, eu acho que é um país que tem 5 milhões de pessoas passando fome, num momento de pandemia como essa, de reclusão social, eu acho que esse número, né, cresce muito, é uma coisa que cresce muito. Então, eu fico muito feliz e agradeço o pessoal da R2 Produções lá de Brasília por terem, enfim, começado esse projeto. E digo mais uma vez, é um projeto chapa branca que não tem intenção de divulgar ninguém, absolutamente todo mundo do setor do entretenimento pode fazer parte. Quem quiser é só entrar em contato e dizer que, eu quero, meu evento está dentro, quero contribuir, quero ser uma plataforma de arrecadação.
E é isso, é um projeto para todo mundo em prol de uma causa muito maior. Então é Legal. mais ou menos isso. E no caso, atende o Brasil todo, não é esse projeto? Exatamente. Na verdade, o Mesa Brasil do Sesc, ele analisa os locais que estão precisando mais e ele que faz essa logística de distribuição, né? Ele capta o que é financeiro, ele capta, o que é físico, né? Opa, acho que deu uma caidinha aí. Opa, tô vendo, tô Voltou? vendo, tô vendo. Então é isso. Se você tiver uma ONG, alguma coisa, e quiser se inscrever no Mesa Brasil, você pode se inscrever, que eles vão analisar o seu caso e se for o caso, com certeza você vai ser um dos beneficiados por esse projeto. Então Oh, é isso. É o legal. setor do entretenimento combatendo a fome. Vamos Muito bom. tentar. Muito bom, Luiz. Eu queria te perguntar agora, o que você sugere de diversão online para as pessoas acompanharem durante a quarentena? Tem alguma sugestão, sei lá, séries ou alguma outra coisa aí que as pessoas possam acompanhar? Tem vários, né? A gente mesmo falou das lives agora, enfim, mas As eu vou lives. tentar sair um pouquinho do Netflix, vou tentar sair um pouquinho do óbvio. Pelo contrário, existe um aplicativo. Eu posso falar aqui, site, etc., não tem problema. Pode, não tem problema não, pode falar. Existe um site chamado Cenarium, com dois N's.com.br, que ele é um Netflix de teatro. Ele é um Netflix de Olha, teatro, circo, dança, concerto, enfim. É um site pago, mas, enfim, tem as principais peças lá, os principais musicais, os concertos, circo, dança, enfim. É bem legal, é bem legal. Né? Além disso, tem um aplicativo, não sei se você conhece, chamado Google Arts and Culture, que é muito legal. eu falar, Ele funciona no formato do Google Maps, né? Que é basicamente você pode passear nas galerias. pela, pelas galerias, pelos Ah, centros sim. históricos, você É. pode entrar, por exemplo, no Coliseu, no Louvre. Oh, legal. Então é um aplicativo muito legal, assim, interativo, né? Aliás, o próprio Louvre também tem um tour online no site deles. Que mais? Tem um site chamado BroadwayHD.com, que tem todos os espetáculos da Broadway lá em HD para você assistir, Olha, também do seu sofá. Eu acho que é uma dica legal que as pessoas não conhecem. E falando de coisa local, aqui tem um tour virtual da Pinacoteca de São Paulo, ah, que sim. tem todo o acervo lá. O MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, também tem uma parte do acervo na internet. Então, são algumas dicas para o pessoal que está em casa consumir um pouquinho de cultura nesse momento. Opa, legal. No começo você até falou, né, que, enfim, quando você começou aí o teatro, a ideia do teatro, que veio muito dessa influência do seu pai, né, o Luiz Oscar Niemeyer, um dos maiores produtores que a gente tem hoje, né? E aí eu queria saber, assim, quais são as suas melhores recordações que você tem dos shows, né? Ele que trouxe aí Paul McCartney, né, Rolling Stones, não sei se você acabou acompanhando algum desses shows aí, quais as recordações você tem dessa Acompanhei muitos experiência? e que gostaria de ter acompanhado mais, cara. Brinco com ele muito, que eu queria ter nascido um pouquinho antes. Porque tem grandes bandas que ele trouxe que eu sou fã e não tive oportunidade de ver, e muitos eu não vou ter mais. Como é o caso do Nirvana, por exemplo. Enfim, ser filho de um produtor do quilate do meu pai, que é meu ídolo, enfim, meu mestre, conselheiro, eu brinco que ele é meu oráculo, né? Eu sempre vou consultar ele lá. Tem grandes facilidades, obviamente, mas também traz grandes responsabilidades, né? Então, assim, uma das coisas que eu considero super positivas foi que eu aprendi o profissionalismo desse mercado dentro de casa, né? Que é um mercado que lá fora, ele, na verdade, ele é consolidado, é um mercado sólido lá fora. E aqui no Brasil ele ainda ele desenvolveu muito, é um mercado que se profissionalizou muito no Brasil de uns tempos para cá, né? Na época do meu pai, por exemplo, não tinha equipamento aqui, eles tinham que trazer tudo de navio, né? Então o mercado se desenvolveu muito, mas ainda é muito marginalizado e muito informal, né? É um mercado que tem uma barreira de entrada praticamente inexistente, um mercado cheio de aventureiros, né? Então eu aprendi, na verdade, a ter esse olhar profissional, né? Meu pai me ensinou muito a importância da credibilidade do profissionalismo nesse mercado. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais valiosas que ele passou para mim. Além de outras coisas, eu digo muito que os produtores de evento têm uma grande armadilha para os produtores em geral.
que é o deslumbramento, né? O ego mesmo. Eu acho que, assim, existem alguns produtores... Isso é muito comum, tá? Eu estou falando de uma forma geral, mas é bem comum. Existem alguns produtores que, quando ganham certa relevância, começam a andar com certos artistas, pessoas relevantes, acabam se perdendo, se deslumbrando, se perdendo no próprio ego, entendeu? E eu acho que por ter crescido nesse meio, eu acho que desse mal, assim, eu posso dizer que eu sou vacinado, entendeu? Que bom. Ao mesmo tempo, respeito muito os artistas, eu sempre, enfim, sinto frio na barriga toda vez que eu estou diante de um gênio, assim, de uma pessoa genial, enfim, respeito muito mesmo. E falando de lembranças, vamos lá. Eu acho que uma das mais impressionantes para mim foi, sem dúvida, os Rolling Stones na Praia de Copacabana. Um Ah, show sim. para 1,5 milhão de pessoas. Meu pai produziu. Eu acho que ali, com 12 anos, eu tive a dimensão, eu entendi o que meu pai fazia, né? Ali eu acho que eu me apaixonei por isso e comecei a me interessar por isso. Então, acho que essa foi uma grande recordação. Acho que eu nunca tinha visto tanta gente junta, né? Na praia ali de Sim, Copacabana. Foi um show histórico, inenarrável. E aquilo para mim foi muito marcante. Acho que ali realmente eu entendi assim a dimensão do que meu pai fazia, o que ele fazia, e ali eu me apaixonei por isso. oh, que legal. Eu queria ter ido, mas não consegui. Infelizmente não consegui ter ido nesse show aí. Era muito novo, Assim, né? Não deu. Mas foi incrível mesmo, né, as imagens, assim. Acho que foi um dos shows com maior público, né? Assim, um dos que teve maior público, né? é um show do Guinness Book, né? Ele tá no Guinness Book. No Guinness Book, então. É um show do Guinness Book. E tem, enfim, inúmeras outras lembranças legais. Por exemplo, em 2011, se eu não me engano, Paul McCartney veio ao Rio para fazer um show no Engenhão. E ele é um cara super protegido, né? Principalmente depois da morte de John Lennon, que foi assassinado, ele se tornou um cara muito protegido, né? Pelos seguranças e tudo. E eu estava no corredor do estádio e do nada surge o Paul McCartney Nossa, vestido de boxeador. Ele é um cara absolutamente simples, olha só. brincando com todo mundo, com os faxineiros, com os funcionários do estádio, né? Um cara absolutamente simples, assim. Eu percebi nesse meio que, assim, aqueles que são grandes de verdade, eles são simples, porque eles É, sabem quem eles são, eles não precisam provar nada para ninguém, é verdade. entendeu? E aí, naquele momento, eu tinha uns, sei lá, 14, 15 anos de idade. Quando ele me viu, uma criança ali, ele veio na minha direção, eu travei, fiquei Olha. nervoso e comecei a cantar Hey Jude. E, Imagina. e para minha surpresa, ele acompanhou, a gente cantou a música inteira junto. Foi, Demais. foi um dia, pô, que eu não vou esquecer nunca. Eu tive a sorte de ter isso filmado lá pelo cinegrafista dele, mas também tive o azar de nunca ter recebido essa filmagem. Ai, cara, poxa vida, que coisa. Foi num show dele aqui em São Paulo, foi bem legal. Ele também chegou a andar de bicicleta, que um parque até Ele passou. sempre, Foi ele bem... sempre sai, ele sempre sai, sempre faz. Enfim, aqui no Rio ele foi velejar, já na Baía de Guanabara, em São Paulo foi andar de bicicleta no Ibirapuera, enfim, ele sempre inventa um programa saudável para fazer. É isso aí, muito bom, né? Mas, Legal. enfim, tem muitas memórias boas, cara, sem dúvida. Que legal, que legal. Acho que é isso, então. Quero agradecer, em nome da Isto É, aí, a sua participação, né, de ter batido esse papo aí com a gente. Foi muito legal mesmo, muito bom. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, eu que agradeço aí vocês a oportunidade de poder estar trazendo um pouquinho de conteúdo para o pessoal nesse período. É isso aí. Você, Rafael, o pessoal todo da Isto É, agradeço muito. Vocês fiquem aí com saúde, todo mundo. E é isso, Pessoal, pessoal. Agradeço. Fome de música, entre no site, apoiem. isso aí, gente. Vamos Vamos apoiar esse lá, projeto. vamos lá. Essa camisa, inclusive, aqui está à venda na plataforma da reserva, com 100% da verba destinada para o projeto. Então, uma das formas de doar também é comprando essa camisa. Aí, Valeu, gente. Agradeço muito. Agradeço obrigado, demais. gente. Obrigadão. Obrigado a todo Fiquem de mundo. olho nas próximas lives, hein? Sexta-feira tem outra, tá bom? Assiste também, viu, Luiz, se possível. Sem dúvida. Tá bom? Tchau, Valeu, gente.